Olá, para você que está aqui, muito obrigado que topou vir assistir mais um vídeo da Cadmotech Ventures. Meu nome é Gilberto e eu sou um investidor que apoia o ecossistema de startups, sempre trazendo conteúdo para poder a gente conhecer mais do que está acontecendo nesse mundo de fintech. E nessa série de fintechs que estiveram na Febraban Tech, eu tenho a honra de estar aqui como convidado Bruno Loyola, founder da Plugee, uma empresa que vem ajudando a transformar o Open Finance, e o cara que é quase um influencer financeiro, né? Porque sempre está palestrando na Febraban Tech, em outros eventos importantes, do Banco Central. Então, assim, é outro nível, né, hoje, né? Hoje eu subi a régua, né? Vai ficar mais difícil para os próximos founders, né? Então, Bruno, obrigado. E para começar, né, eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente quem é você, além de founder da Plugee. Contar um pouquinho da sua trajetória antes da Plugee, né? De seus hobbies, Legal, legal. curiosidades. Quem é o Bruno fora do crachá Plugee? Faz assim, ó, cobre aqui o Plugee aí por um instante aqui, ó, e conta a história aí. Ô, Gilberto, primeiro, muito obrigado aí pela conversa. Sempre muito bom conversar com você em todos os lugares que a gente se cruza, se encontra. Sempre aprendo bastante, sempre ótimas conexões. Então, já agradeço esse papo aqui. Foi um prazer, desde o momento que veio o convite. Para mim é um enorme prazer realmente conversar contigo, tá bom? Bom, quem sou eu? Antes de tudo, acho que eu sou o pai da Olivia. Sem dúvida é o meu maior projeto, a minha maior aventura e meu maior aprendizado aqui, que nos últimos 3 anos chegou e mudou todas as prioridades e todas as verdades que eu tinha construído dentro de mim. Ela conseguiu simplesmente mudar tudo isso de forma muito rápida. Como curiosidade, eu sou torcedor do Guarani, então já demonstro um pouquinho aqui do meu talento de lidar com frustrações, com altos e baixos que eu levo aí para minha área empreendedora. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Depois da faculdade ali, eu comecei a trabalhei na Unilever por 6 anos, no qual eu trabalhava no departamento de tecnologia de informação, mas sempre estava com aquela via empreendedora, aquela pulga atrás da orelha querendo empreender. E finalmente, na verdade faz 15 anos já que eu estou nessa jornada empreendedora. A Plug é minha quarta empresa, então já tive empresas que quebraram, tive empresas que foram sucesso, enfim, foram altos e baixos também, mas hoje eu me considero aí que eu não sei fazer outra coisa além de empreender, além de construir. Eu sempre fui muito inquieto, sabe, Gilberto? Então, minha trajetória aqui é feita assim de curiosidade, vontade de construir essas coisas, sempre cercando com pessoas incríveis, né? Eu tenho como hobby aqui, eu acho que vale a pena compartilhar o hobby, que eu acho que é sempre interessante. Eu gosto, pelo menos, de entender as pessoas por trás do crachá, como você comentou, né? Há 3 anos eu comecei a praticar kitesurf, que é um esporte que desafia muito, é muito frustrante no começo, requer muito tempo, requer muita técnica, requer muito estudo e persistência, e esse tipo de hobby, esse tipo de esporte me anima muito, né? Mais recentemente eu comecei a jogar tênis, faz 4 meses que eu joguei tênis, e também para mim, eu sempre joguei esportes de raquete, mas nunca o tênis, e o tênis também é outro esporte que desafia demais, assim, o aprendizado é relativamente lento, mas você vai vendo, jogo a jogo, ponto a ponto, você vai exigindo muita disciplina para que você cresça. Enfim, tenho muito para aprender ainda, mas é o que eu gosto de fazer na minha hora vaga, além de curtir com minha filha e minha família. Que bacana, Bruno. Quer dizer, então que é bugrino, né? Olha Bugrino, só. sofredor e feliz. Outro dia eu vi isso de um amigo botafoguense, né? Eu fui brincar com ele. Pô, mas você não vai deixar seu segundo filho ser botafoguense? Eu falei, não, Gilberto, vai ser botafoguense porque tem que ter resiliência. Eu falei, é verdade. E assim, eu fui muito feliz no meu juventude, porque eu era São Paulino, né? Mas meu filho realmente reclama hoje comigo. Fala, pô, pai, por que você me fez ser São Paulino, né? Porque hoje ser São Paulino tem que ter resiliência. Quando eu era jovem era fácil, né? Como dizia o Milton Justo, Neves, saudoso Milton Neves, torcer para o São Paulo é uma grande moleza, né? Já não é mais, né? Agora é já. difícil. Outros tempos, né? O tempo muda, né?
E é isso que você falou mesmo, muito legal. Filhos, eles realmente mudam a gente, né? E ter essa experiência já, acho que o papo mostra outro nível também por isso, que você traz um outro ponto, né? O empreendedor que já quebrou, já ganhou, já deu certo. Eu sei bem o que é isso, eu sempre comento que eu tive dois sucessos, né? Que são duas vendas de empresa, né? Mas o que as pessoas não sabem é que é isso. Na primeira fase da vida, no primeiro, foram 10 empreendimentos. Dos 10, 9 não deram certo. Vários eu fiz até com o meu primeiro sócio, a gente não teve sucesso. Alguns a gente foi roubado literalmente pelos sócios, né? E outros, é isso, não deu. A gente pensava uma coisa, não dava. E depois, né? Já no mundo de fintech, eu já tenho pelo menos, sei lá, na minha mão, três write-offs. Se eu for contar os da Bossa, eu perco a conta, porque aí é write-off pra caramba, né? E faz parte, né? Bom, Faz parte com certeza. e para quem ainda não conhece, o que é a plugin na essência? Qual dor vocês resolveram atacar e como isso se conecta com esse futuro mais interconectado, né, do sistema financeiro, né? Esse sistema que vocês carregam a bandeira de Open Finance. É isso, é isso. Então, a Plug nasceu, Gilberto, com uma missão muito simples, porém poderosa. Tá? Então, a gente quer realmente tornar o sistema financeiro muito mais acessível, mais justo e mais conectado para todos, né? Então, na essência, aí, a gente facilita essa interconexão bancária. Ou seja, a gente permite que qualquer empresa ou qualquer desenvolvedor consigam integrar seus dados financeiros dos seus usuários de forma super simples, de forma super segura, de forma regulamentada e padronizada. Então, coisas que antes eram exclusivas de grandes bancos, de grandes instituições, agora podem ser usadas por fintechs, por aplicativos de controle financeiro, soluções de crédito, contabilidades, enfim, tem um dos grandes prazeres que eu tenho aqui na Plug é justamente conversar com muitas empresas, com ideias de negócio. A gente, como infraestrutura, a gente viabiliza várias inovações no mercado financeiro, várias inovações, não só no mercado financeiro, mas no mercado em geral, que sempre tem ali, pode consumir os dados bancários e também efetuar pagamento. Então, a dor que a gente ataca especificamente é justamente essa barreira de entrada, né? Então, no passado, criar uma solução financeira significa gastar meses e milhões, aí, às vezes anos, né, em integrações super complexas, com muita fricção técnica, fricção regulatória, enfim, algumas barreiras muito grandes. A gente diminui essas barreiras, uma camada que resolve isso de uma forma muito simples, né? Então a gente abstrai toda a complexidade de soluções de compartilhamento de dados de pagamentos, entrega uma API simples, que permite o acesso aos dados bancários, informações de extrato, perdão, de cartão, pagamentos, enfim. Tudo isso, Gilberto, se conecta com um futuro muito mais aberto, interoperável do sistema financeiro, que é onde a gente está caminhando, né? Então, acho que o Banco Central do Brasil fez um excelente trabalho de construir as regras, construir as bases no qual o nosso sistema está sendo criado ainda, então começou só isso aqui, a gente está dando os primeiros passos, né? Mas ele criou todas as bases, seja o Open Finance, seja o PIX, seja o Drex, que vem lá na frente, tudo isso se encontra numa forma em que coloca as pessoas, coloca o usuário no centro, né? Com o Open Finance ganhando força aí, né, a gente ajuda a democratizar toda essa realidade do mercado, do sistema financeiro como um todo, né? Então coloca o poder dos dados financeiros na mão do próprio usuário e permite que qualquer empresa possa inovar em cima disso. Então é muito satisfatório, de verdade, conseguir trabalhar com tantos inovadores. Hoje a gente tem um pouco mais de 200 clientes aí, são desde startups a grandes corporações, mas não deixam de ser todos inovadores, querendo criar soluções bacanas nessa nova estrutura, nessa nova realidade do sistema financeiro que é mais interconectado. Muito, muito bacana, porque que a turma que está chegando agora não sabe, mas a gente acho que não tínhamos nem 10 empresas que a gente chamava de vans, né? As vans que faziam as conexões, né? Dos grandes bancos para sistemas, elas eram complexas, elas exigiam paramentos de conexão dedicados, né? Que a gente chamava, tinha um termo mais bonito para falar. Bom, uma linha privada exclusiva, né? Quer dizer, Exato. Uma linha privada exclusiva, né? Entre a van e a sua empresa, só isso já exigia um custo que não era assim, já era alto, né? Para você ter segurança, né? E tá com. Não, e você sabe, Gilberto, o que me deixa muito, você falar de van, que eu fui responsável, na própria Unilever, quando eu trabalhava por lá, eu fui responsável por contratar uma dessas empresas que fazem essa van bancária, porque o sistema financeiro, o SAP da Unilever, tinha que comunicar com o banco de alguma forma. Isso foi em 2006, exatamente há 19 anos atrás. E aí depois, depois saí da Unilever, empreendi em várias outras coisas, fiquei um pouco longe desse negócio, mas é impressionante como aquela tecnologia que eu negociei há 19 anos atrás
ainda é utilizada por grandes corporações, sendo que tem tecnologias muito mais eficientes, muito mais baratas e muito melhores. Mas ainda ela persiste por aqui, porque, enfim, são legados, empresas, várias razões, a gente pode filosofar aqui um pouco sobre as razões das empresas ainda utilizarem tecnologias antiquadas e caras, mas continua igual, há 19 anos atrás, continua igual ao que tem hoje, e já temos soluções melhores, né? E é um pouco nisso que a gente se encaixa também, né? Na forma de que trazer soluções tecnologicamente mais modernas, mais viáveis e mais baratas para o mercado, porque realmente van foi muito bom na década de 90, né? Hoje não faz sentido a gente conectar dois sistemas através de uma rede privada ou de qualquer outra tecnologia que não for API. Sim, mas Bruno, o que você falou, a gente pode filosofar horas. Vou até trazer também mais um caos. Eu, em 3 décadas, na minha primeira empresa, a gente começou programando em Clipper. E eu lembro quando veio o Delphi, lá no final dos anos 90, antes do Delphi, a gente fez uma primeira experiência em VBNet, não deu certo, né? Fomos para o Delphi, migramos para Delphi, e quando a gente estava na nossa geração já de outra versão, né, em .NET, na versão web, já estávamos migrando, né? Aí um belo dia a gente olha lá no quadro, a gente tinha um cliente ainda em Clipper. Isso já estava 2000 e lá vai, 2010 mais ou menos. Eu falei, peraí, eu já estava com dificuldade de ter time em Delphi. Aí eu vejo que tinha um cliente em Clipper. Cara, eu fui obrigado, nós fomos obrigados. E se você ter ideia como é difícil você. As empresas falam, pô, mas a empresa ainda tem tecnologia antiga, tal, porque é difícil você pegar uma instituição maior e trocar o legado. Por mais que você tenha uma versão, a gente tinha a versão atual, nosso cliente ofertando a versão .NET, mas tinha a barreira, porque a instituição financeira, às vezes, ela é pesada, aí tem que treinar, tem o custo. Às vezes, não é nem a falta do dinheiro da instituição financeira, porque ela sabe que não é só o dinheiro para pagar a versão, a atualização, é mexer com centenas de funcionários, milhares de funcionários, né? E eu lembro que eu tinha aquele cliente em Clipper, eu denunciei o contrato, a gente teve que denunciar na época o contrato, falar, cara, não vou te atender mais, tá aqui, ó, o código e tal, você, Entrega. né? Porque não dava, não tinha condições. Era uma instituição que ela já estava administrando uma carteira de anos, que ela também não operava mais, né? E não largava o osso, mas tinha que fazer a parte regulatória. E eu não conseguia, né, convencer ele a trocar. Ele não tinha mais sentido para trocar a versão. Então é muito complexo. Bom, lá na Febrabantec, né, você rodou bastante, você, o Caio, seu time, né, conversava bastante, estava lá em painéis, né? Falando, né? E me diz uma coisa, lembro dos seus posts, né? Você destacou, né? O papel das iniciadoras de pagamento, as ITPs, né? Que até descobri, você é uma ITP regulada, né? Então, qual é o real estado, né, do Open Finance hoje, né? E qual a relevância de ser um ITP que você cita puro e agnóstico, né? Que assim, até explica para o público, né? Melhor isso, né? Para o pessoal entender, né? Vamos lá. Então, primeiro, falando sobre o Open Finance em si, tá? Então, o Open Finance no Brasil é um exemplo para o mundo, tá? Isso é fato. Você vê até o próprio Banco Central falando que vários bancos centrais consultando o Banco Central do Brasil a respeito desse projeto que é considerado um sucesso. São mais de 57 milhões de consentimentos únicos que a gente tem hoje no sistema, tá? O mercado tá agora, Gilberto, no momento que eu imaginava que ia estar uns 2, 3 anos atrás, tá? Então, a gente deixou de ser um hype, uma grande novidade para virar uma realidade. Finalmente, as pessoas, hoje você conversa na rua, as pessoas bancarizadas, pelo menos, elas têm uma ideia, já ouviram falar, porque seus bancos já estão querendo compartilhar dados do Open Finance, então as pessoas já entendem melhor o que é Open Finance. Você falava há 2, 3 anos atrás, realmente seria, não teria essa educação das pessoas em geral para entender o benefício de compartilhar seus dados bancários, né? Mas mesmo assim, eu acho que, de novo, o Banco Central, toda uma estrutura de governança, todo um time de centenas de pessoas que trabalham atrás para construir o Open Finance, eu diria que essa engrenagem está montada, tá? Ela está madura. Tem coisas a melhorar, tem coisas a fazer a mais, criar novas soluções em cima disso? Sim, tem bastante. Mas a engrenagem está montada, está madura. Então, a gente está num momento do mercado muito interessante. E esses bons números, apesar dos 57 milhões de consentimentos aí, eu diria que a gente está engatinhando ainda, estamos dando os primeiros passos, né? A gente passou, se a gente pegar aquela linha de clássica, né, da inovação, aquele
sino, né, de early adopters, late adopters. A gente passou aquele caos do early adopter para o massive adopters aqui, a gente está na parte subindo aqui com relação à inovação do Open Finance e não tende a diminuir, porque cada vez mais estão surgindo soluções, surgindo empresas que estão utilizando esses dados, estão utilizando as iniciações de pagamento de forma mais efetiva, melhorando os processos que já existem no sistema ou criando novos, que realmente inovando no mercado, né? Então, as pessoas associam muito o Open Finance aos dados bancários, né? Mas o Open Finance vai além da leitura, vai além... também consegue fazer escrita, ou seja, consegue fazer também pagamentos, tá? Então, isso está começando também, é algo mais novo ainda do que o compartilhamento de dados, mas a gente vê como o futuro, tirando muitos processos legados que a gente estava conversando há pouco, do meio do caminho, processos de pagamento que exige múltiplos intermediários, a gente está fazendo uma infraestrutura, não só a Plug, mas os ITPs estão criando essa infraestrutura muito mais simples, muito mais fácil. Então, o ITP, que significa Iniciador de Transação de Pagamento, é uma instituição autorizada pelo Banco Central, no qual permite que, literalmente, a gente consiga fazer uma iniciação de pagamento em outra escola. Então, imagina aí um exemplo fácil de ver, imagina que você tem o seu aplicativo, não precisa ser o bancário, pode ser um aplicativo XYZ de controle financeiro, né? Então, para você conseguir fazer... por exemplo, um Pix do seu banco laranja, você teria que antes entrar no seu banco laranja, fazer o Pix, depois voltar para esse aplicativo de alguma forma. Agora, os iniciadores de transação permitem que dentro de qualquer aplicativo ou de qualquer aplicação, você consiga movimentar as contas bancárias de forma super segura, de forma consentida, de forma controlada, né? Então, isso muda também o paradigma de centralidade dos bancos, onde você faz tudo, você pode utilizar outros aplicativos, que seja o WhatsApp, para fazer transações bancárias de uma forma também segura, porque você já deu o consentimento, já deu o controle para os ITPs que têm essa permissão de buscar os seus dados e executar essas transações, né? Então, o papel, basicamente, do ITP é desintermediar, tirar essa intermediação, fazer com que os pagamentos sejam com menos fricção, e a gente torna essa experiência de pagamento melhor, mais fluida, enfim, permitindo que novas soluções surjam em cima dessa infraestrutura, né? Então, se a gente pensar nos modelos de cobrança que a gente tem hoje, né? Então, boletos, por exemplo, boleto no seu tempo foi muito bacana, mas você também, até se você pegar essa geração nova, né, que fala que boleto é cringe, que é antigo, e é realmente antigo. A gente estava falando agora de vans bancárias, é tão antigo quanto as vans bancárias, mas ainda é muito utilizado, e a gente já tem uma infraestrutura, a gente já tem tecnologia, e a gente já tem vontade de mudar métodos de cobrança como boleto, ou até mesmo cartão de crédito, que também envolve muitos intermediários, são caros, enfim. Os ITPs vêm para mudar totalmente a lógica de meios de pagamento do Brasil, e a Plug é uma das empresas que está liderando essa mudança, né? Complementando a sua pergunta, ser um ITP agnóstico puro significa realmente dar liberdade para as empresas para operarem, fazer cobranças sem depender de um banco específico, por exemplo, né? Então, aqui, como a gente é independente, a gente é de qualquer instituição financeira, as pessoas que utilizam a Plug para fazer cobrança, elas podem levar o dinheiro para onde elas quiserem, para qualquer banco, não precisa ficar preso a uma instituição financeira, né? Então, eles usam a nossa infraestrutura, que é muito mais simples, muito mais leve e também muito mais fácil de operar, tá? Então, isso também, estamos só começando, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita. Muito bacana, Bruno, e para o público que está ouvindo, isso me lembro de uma das vans, né, que a gente usou de exemplo aqui, que ela tinha um produto que tinha uma grande construtora, tinha aquele velho problema, cada prédio era uma conta corrente, né, na instituição financeira. E quem lida com, até hoje, os apps, a infraestrutura para PJ, as pessoas não têm ideia, o varejo, a estrutura de PJ é ruim, os bancos, eles priorizam realmente deixar a interface de pessoa física mais friendly. A de PJ não tem a mesma, não é tão friendly. Então, eu lembro de uma van que criou uma solução que o financeiro daquela empresa podia operar as diversas contas numa única interface, né? Porque aí, às vezes, o cara estava com 1.000 obras. 1.000 obras. 1.000 obras significavam 1.000 contas, porque... 1.000 tokens,
Exato, porque é outro problema. As pessoas não viveram. Antigamente houve a quebra de uma grande construtora, lá na década de 90 também, que aí houve uma regulação que exigiu, não, cada edifício tem que ser um CNPJ. Porque quando essa construtora quebrou, foram muitas pessoas afetadas no mercado brasileiro. Então, por quê? Porque essa construtora era uma construtora importante, ela quebrou, só que o caixa de tudo estava misturado, né? Então, hoje, quando quebra, você vai trabalhar por edifício. Cada edifício, na sua concepção, ele já nasce como CNPJ. E aí já nasce uma conta corrente. Então, assim, as pessoas têm noção do inferno que era uma construtora, a logística de administrar isso. Então, uma van criou, tipo, um sistema, o baseline dele, né? Era um baseline dele conectado com o cara poder abrir. Falou, cara, você vai pegar seu banco, você abre a conta várias e tudo bem. Aqui a gente consegue operar. Então, ouvindo Uma isso. interface só para administrar várias, né? Tá certo? Faz sentido. Exato, exato. Então, é o tipo de coisa que, às vezes, a pessoa que está do outro lado, né, não tem noção que só é possível. E hoje, só que só era possível uma van fazer. O que o Bruno está trazendo aqui é ele hoje, como com esse modelo Banco Central trouxe, desburocratizou, porque, né, que voltando aqui no começo da nossa conversa, a van exigia se ter uma linha privada exclusiva, era um alto custo, era uma empresa que ela já tinha uma baita autorização com a gestão financeira, era né, com certeza ela não precisava nem ter token, porque ela tinha uma credibilidade, né, mas ela dava um furo de segurança ao mesmo tempo, né, Claro. essa credibilidade ela dava para o funcionário, né, qualquer falha lá, ela ia expor, né, então isso já vai de E você me encontro. lembrou também, Gilberto, que pensa, hoje uma PJ tem em média 4, 5 contas bancárias. Né? Então a gente não precisa na construtora que tem 1.000, mas as PJinhas também tem 3, 4 contas, tem uma que recebe, outra da maquininha do adquirente, outra que ele prefere que tem um relacionamento com o banco. Então a gestão, quanto mais contas, mais difícil fica a gestão, né? E é onde a gente atua também, operando, o Open Finance permite que você consiga juntar, centralize as operações de uma empresa, de um PJ que seja, para melhorar suas finanças, para fazer uma gestão da forma que tem que ser feita de uma empresa. Sim, sim. E corroborando também com o que você falou agora, né, Bruno, de exemplo para o mundo do Open Finance, eu tive esse ano no Fintech Américas e realmente no palco, mais de uma palestra que eu vi, era citado o Brasil como referência por causa do Open Finance e do PIX, na boca do mundo, lá no Fintech Américas, em Miami. Estive, né, também na UK Fintech Week, onde tanto o Diego Pérez, presidente da Bfintech, palestrou em eventos, quanto o seu xará, o Bruno Diniz, né, palestrou também em eventos sobre Open Finance, né, porque o Brasil referência eles com espaço, né, lugar de fala, né, lá em UK, no berço das fintechs, né? Se tem algum país que hoje é referência em fintechs, é o criador e a referência é o UK. E dois representantes brasileiros em vários eventos de uma semana que eu participei, dando lá seu espaço para palestrar, né? Então, só corrobora com o que você citou, né? Outro tema quente, Bruno, Pix automático, né? Na prática, como isso deve de mudar o mercado de cobrança, né? O que muda para quem emite e para quem paga e para quem processa, né? Perfeito. Gilberto, o Pix automático, enfim, como você comentou, é muito quente, é o case do momento. Eu acredito que é realmente uma revolução silenciosa aí nos bastidores de recorrência, nos bastidores de cobrança. Tá? E o mercado é enorme com relação a isso. Na verdade, o Pix automático é uma evolução do que o Pix já vem fazendo desde que foi lançado. Né? Ele traz para o mundo do débito automático, do pagamento mensal de boleto, ou da recorrência do cartão, que o Pix trouxe para o TED, por exemplo, né? Que é muito mais agilidade, muito mais inclusão, menores custos e, por fim, a morte do TED. Né? Então, o Pix automático vem, sim, substituir esses métodos de pagamento recorrente de uma forma que eu imagino avassaladora. Tá? Então, para quem emite, por exemplo, empresas de assinaturas, utilities, escolas, academias, tem cobranças de crédito, buy now, pay later, enfim, tudo que tem cobranças recorrentes, fixas ou variáveis, será impactado pelo Pix automático, tá? Então, é uma forma mais simples, mais barata, com maior alcance do que o débito automático tradicional, por exemplo, que é cheio de burocracias, precisa de uma integração com bancos, acordos bilaterais, tem baixa adesão pela fricção que tem com o usuário. Então, o Pix automático é muito mais simples, muito mais fácil também do que o velho e tradicional boleto que a gente está acostumado, né? Então, na prática, como funciona
o cliente, né, ele, o usuário de qualquer serviço, né, então sempre tem que ser um CNPJ recebedor, o usuário de qualquer serviço autoriza uma vez e os pagamentos ocorrem de forma automática, direto na conta do cliente, com liquidação imediata. E o cliente não precisa, o cliente tem total controle, isso que é muito legal, viu, Gilberto? Essa funcionalidade permite que o cliente tenha mais controle sobre os seus pagamentos, tá? Porque ele recebe uma notificação do banco falando, olha, daqui 2 dias vai cair os R$ 900 da mensalidade da sua faculdade, por exemplo. Então, ele muda, o que é mais legal, que o Pix automático, ele muda o paradigma importante no mercado, que é, você se torna adimplente por padrão. Pergunta, Gilberto, você já esqueceu de pagar algum boleto alguma vez na sua vida? Não? Imagina, nunca. Quem não, né? Quem não? Quem não? Eu acho que não existe quem coisas, não tenha atrasado, né? Então, e olha só... atrasado e antecipado. Hoje mesmo, eu tinha um pagamento recorrente, que eu recebo o elemento que você falou, né? O boletinho, e na hora que eu estava com pressa de cadastrar o agendamento dele, esqueci. Eu fiz vários, esqueci de botar o data, né, no app lá do banco e paguei hoje. Falei, filha da mãe, era pagar no dia 10. Eu não gosto de dar dinheiro antes pro provedor, né? E eu acabei dando dinheiro antes hoje para o provedor. Por quê? Porque não é um pagamento, né? Que está no DDA, né? Um pagamento que eu recebo que eu não sei porque cargas d'água não entra no meu DDA, e aí até o DDA um pouquinho melhor no meu banco que eu uso para agendar, e aí ela veio o boleto, fui lá, fui fazer o pagamento, o agendamento, me deu agendar, antecipei, né? E é o que você falou, faz parte, quem nunca? Inclusive 22% dos boletos não são pagos por algum tipo de esquecimento. Isso gera um transtorno para quem paga, né? Então, paga multa, juros, eu tenho que, às vezes, solicitar de novo que refaça o boleto, renegociar qualquer tipo de pagamento que eu não tinha feito. Implica em corte de serviço, que às vezes é totalmente inadequado e urgente, pode ser até urgente, por exemplo, serviço de luz, energia e tudo mais, né? Então, o boleto automático muda esse paradigma que você é adimplente por padrão. Agora, Gilberto, você não vai precisar mais verificar seu DDA, entrar ali, autorizar, você não precisa mais entrar no seu banco, você dá uma autorização para que aquele PIX seja feito de forma mensal, semanal, semestral, ou o que seja. E também não vai ser limitado a também grandes corporações como o débito automático, qualquer empresa PJ pode receber de forma recorrente, através do PIX, de forma muito mais simples. Então, isso muda muito o paradigma de cobrança recorrente no Brasil, porque as pessoas agora, para ela não fazer o pagamento, ela precisa fazer um opt-out, né? Então, o opt-in é você pegar seu boleto, você tem o esforço de pegar o boleto, entrar no banco, ou DDA, ou digitar ali, digitar a linha digitável do boleto e fazer o pagamento, que consome tempo, consome energia. Agora, ao contrário, já vai estar lá no banco, você vai ver as transações, você não precisa mais autorizar novamente, você já pré-autorizou aquele pagamento. Claro, se você vê alguma cobrança indevida, você também tem todo o direito de cancelar aquele débito e conversar com o provedor daquela encobrança, né? Então, é uma mudança muito radical. A gente está vendo uma necessidade em cada vez mais casos de uso aqui, que é muito bacana, porque a gente vai tirar os intermediários, vai tirar as ineficiências. Imagina que uma escola hoje, né, qualquer setor de educação, você emite boletos para os pais, eles atrasam por esquecimento, atrasam por diversos motivos, isso não vai acontecer. Então, as empresas vão ter um fluxo de caixa muito melhor controlado. Um cliente meu estava comentando, por exemplo, nossa, beleza. Imagina que a conta dele cai no dia 5, ele tem que fazer o pagamento. Caiu no sábado, ele não conseguiu fazer o boleto, ele vai pagar na segunda-feira, mas na segunda-feira, primeiro dia útil, lá depois, o quinto dia útil, ele vai ter que fazer o pagamento para os seus funcionários. Só que o boleto, ele vai também compensar só depois de 2 dias. Então, talvez na terça ou na quarta-feira você vai ter esse dinheiro, que é um descompasso de fluxo de caixa. O Pix automático vai funcionar de final de semana, vai funcionar de domingo, então não tem mais esses problemas. Então, é uma funcionalidade que a gente está vendo com ótimos olhos, já tem clientes em produção. Eu tinha até pedido para os clientes, calma, vai devagar, porque como a funcionalidade é nova, a gente está falando aqui de 2 semanas que foi o lançamento, talvez desse algum problema, mas tem funcionado muito bem, tá? Então, é muito bacana ver que a gente está permitindo que mude também essas formas antigas de pagamento para formas muito mais eficientes, melhor para o usuário. Muito bom, Bruno, porque realmente essa discussão do float, né, sempre foi um grande problema para as empresas, né? É um problema histórico, né? Que agora vai poder ser mais efetivo, né? Vai ser um novo modelo. Ou seja, o Banco Central ele demonstra mente
um olhar, né, para poder apoiar as empresas no geral que hoje sofrem dos processos de intermediação, né? É Outro assunto que isso. você traz também muito forte, né, Bruno, que eu vejo, é a coisa do RP Banking, né? Explica um pouco o público, né, o que significa na prática e como vocês estão ajudando a integrar os clientes, a integrar a gestão, pagamento e dados financeiros de forma mais inteligente. Porque, assim, é gancho do que você falou antes, né? É isso, é isso, é isso. Gilberto, o RP Banking não é um termo novo, mas é um termo muito almejado por todos, mas poucos conseguiram executar, né? Então, imagina, a gente está falando do RP como um sistema de gestão principal de uma empresa, né? Um sistema de controle e gestão de qualquer empresa, e qualquer empresa, por menor que tenha, tem que ter um tipo de controle financeiro das suas finanças. Então, estamos falando desde do MEI aqui, do empreendedor individual até a grande corporação, ela tem que ter algum tipo de controle financeiro que normalmente é feito pelos sistemas de gestão, né? O RP é um deles. Esses RPs, esses sistemas de gestão, conhecem muito mais da empresa do que o banco, né? Porém, até hoje, as empresas precisam fazer um alt tab para ir no banco para fazer seus pagamentos e ver seus recebimentos. Então era era um alt tab para lá para entrar no banco, para você fazer o pagamento, alt tab para cá para você dar baixa, alt tab para lá para você ver o seu extrato, alt tab para cá para você fazer conciliação. Aí fizeram no passado troca de arquivos, opa, legal. Então eu baixo um arquivo do meu banco, coloco direto no meu sistema para ver o extrato para fazer a conciliação bancária. Pô, foi um avanço. Vieram as vans bancárias. Pô, bacana também. Eu vou juntar, criar esse sistema que é muito caro, mas é possível. Pego uma van, integro o meu sistema ao banco e também posso trazer o banco para dentro dos sistemas financeiros. Porém, van bancária se baseia em troca de arquivo. Então você não vai ter informação em tempo real, você está mandando um arquivo para lá para consumir, é cheio de erro, cada banco tem uma integração diferente, enfim, é um processo extremamente burocratizado. Então a Plug, a gente ajuda a habilitar o RP Banking habilitando pelo Open Finance. Então o cliente final de uma jornada muito mais simples do que baixar o arquivo ou conectar com uma van bancária, ele dá permissão para aquele RP acessar os dados financeiros dele, conseguir fazer a conciliação bancária, ter uma informação de fluxo de caixa muito mais precisa, conseguir gerenciar todas as suas contas numa interface só, e muito melhor ainda, porque os RPs, além das informações financeiras, ele tem todas as informações de relacionamento com todos os clientes, fornecedores, todos os stakeholders, elas têm informação de contas a pagar, contas a receber, tudo está centralizado no RP, porque um banco não pode estar dentro do RP. E é justamente nessa frente que a gente entra, permitindo, através também de APIs, de uma forma fácil, que o banco venha para dentro do RP. Primeiro, fazendo consultas, e agora também permitindo que se faça cobranças e pagamentos. Então, no momento que a gente vai, Gilberto, numa forma no qual os bancos eles vão ser nada mais do que um provedor de APIs, de transações de APIs ali, está trabalhando no seu background. O RP, que é o seu sistema, o seu coração e o cérebro da sua empresa, funcionando de forma integrada aos bancos através do Open Finance, através da iniciação de pagamentos, através de outros tipos de integrações que podem ser feitas. Tudo isso de tempo real. Então, o banco perde a relevância de principalidade para aquela empresa. Seu sistema pode fazer tudo que eu fazia antes no banco. Ótimo, ele não perdeu, o banco é necessário, ele não vai perder o relacionamento com o banco, mas a principalidade ali está com quem conhece melhor da sua empresa, que é o seu sistema de gestão, que está unindo todos os seus departamentos, todas a sua estratégia, todos os seus stakeholders estão no sistema de gestão, e com o lado financeiro não deveria ser diferente, também está dentro do banco. Então a Plug permite, através dessas APIs, que também esses sistemas de gestão consigam fazer controle e gerenciamento de uma forma muito melhor, muito mais eficiente. Perfeito. A Plug, então, ela permite, né, essa troca, né, em que da principalidade, né, o banco perdeu a principalidade, mas o mais importante é o coração da empresa, que era o RP, ganha mais autonomia. E o banco não vai perder esse espaço de relacionamento, porque o relacionamento mas vai ficar naquilo que é mais importante, né? O relacionamento, né? Não o techniquez, né? E que você trazia o techniquez como a chave, né? E não é o Isso. techniquez, né? É dar o crédito, né? É dar o investimento certo, né? Outra forma de relacionamento, né? Entendeu? Então, pô, é Exatamente. o caminho, né? Bom, quero explorar com você agora uma virada de assunto aqui, né? Aproveitar, Bruno. Porque o público aqui tem um público muito no mercado financeiro, o público está interessado em Febraban Tech, mas tem um público de founders de startups também, né? E tem uma coisa na sua trajetória que me chama muita atenção, né? Que não é para poucos, né? A Plug, né? Foi acelerada pelo Y Combinator, né? Que é
considerado, né, uma das aceleradoras mais renomadas do mundo. Se não for a maior, né? Depende de onde você olha, é a maior, é o Y Combinator, né? Porque afinal foi fundada por ex-founders, por ex-unicórnios, né? E além, para quem está ouvindo, para ter contexto também, né? Foi o berço de startups como Airbnb, Dropbox, Stripe, entre outros gigantes do setor, né? Eu queria que você, saindo agora de Open Finance, né? Como é que foi essa experiência, né? Que aprendizados mais marcaram, né? Pô, legal. O Y Combinator realmente foi uma experiência muito transformadora, tanto na minha carreira profissional, quanto, obviamente, da Plug, que foi a empresa acelerada ali, né? Eu costumo dizer que foi um segundo MBA que eu tive, né? Então, tinha acabado de sair do MBA na Espanha durante mais de um ano, e depois você faz um programa de 3 meses ali com uma intensidade absurda, muito focado, 100% em execução, em produto, nessa cultura de crescimento. Ajudou muito eu e os meus sócios a alinhar objetivos e ir todos numa mesma direção, de uma forma muito intensa, né? Então lá a gente teve acesso aí a mentorias diretas com fundadores e ex-fundadores que como você comentou, literalmente mudaram o mercado de tecnologia do mundo, né? Então eu lembro que uma sessão que a gente teve com o Brian Chesky, por exemplo, do Airbnb, ou seja, cara, ouvindo o fundador do Airbnb falando sobre os erros que ele cometeu, abertamente ele falando sobre os erros que ele cometeu. São coisas que você não vai ler no livro, sabe? Então é o tipo de conselho que só alguém que quebrou a cara pode te dar, né? E ouvir de um fundador que construiu uma empresa bilionária é realmente muito, é um privilégio e é surreal. E o IC, ele foca muito nos erros, Gilberto, que é muito legal, tá? Então ele fala, olha, eu te falo os erros comuns de cada etapa de uma startup, obviamente entra nos detalhes, mas eu te falo alguns erros comuns aqui que já cometeram no passado. Por favor, não cometam esses erros, apesar de eu ter certeza que você vai cometer algum. E realmente acontece. Você comete alguns erros e fala, putz, olha, o IC Advice aqui era para a gente fazer assim, assado, e a gente insistiu numa coisa que não deveria, né? Então, ele destaca esses erros comuns, a gente comete alguns erros comuns, mas ele permite que a gente faça novos erros, não os erros que já foram, né? Então, é engraçado que a gente comete esses mesmos erros, mesmo entendendo ali, mas pelo menos a gente tem controlado e sabe, consegue mudar a direção de uma forma rápida, né? Para a Plug foi um divisor de águas, a gente entrou com uma ideia sólida, mas saiu com muito mais do que clareza sobre o caminho para encontrar nosso mercado, para escalar, enfim, desde exemplos como contratar pessoas, como evitar armadilhas comuns que tem no mercado de startup, como fazer descoberta de produto, como falar com clientes, com os prospects, enfim, foi uma jornada muito bacana, muito aprendizado, que fez com que nossa ambição fosse ainda maior no mercado, né? Então, eu só tenho a agradecer ao IC, que é nosso, que são nossos investidores, eu acho que eu falo em nome dos meus sócios também, foi uma jornada muito diferenciada, uma jornada excelente para a Plug, e até hoje a gente tem o grupo de relacionamento do IC, tanto a base de conhecimento também online do IC é impressionante. Muitas vezes eu vou lá e busco nos fóruns que tem entre os founders do IC para entender como que outros founders em outras regiões estão lidando com o mesmo problema que a gente tem hoje. Eu acho que a troca é sempre muito positiva, né? Então, vale a pena se inscrever, vale a pena, apesar deles terem fechado um pouquinho as portas para empresas latinas, ainda assim tem empresa de alto impacto que está passando pela aceleração, muitas empresas brasileiras já foram, e hoje criou-se uma comunidade networking muito forte, muito interessante, que a gente aproveita muito e tenta colaborar também. Muito bom ouvir essas histórias. Eu tenho 5 anos e meio, eu estou mais próximo de startups, né? E eu tenho um caso de uma investida minha que passou para Techstars. Então, assim, eu vejo Techstars é um modelo que copiou muito o Y Combinator, né? Então, assim, é impressionante ver esse aprendizado. Então, você que é founder, que está ouvindo esse papo, tenha atenção com isso. Eu sempre falo para as pessoas que querem fazer, é importante demais programa de aceleração. Muito founder brasileiro não entende o playbook de uma startup, não entende esse modelo, ele acha que é um empreender tradicional, pegando dinheiro de investidor e ponto. Não é isso, não é disso que a gente está falando, né? É muito mais do que isso, esse ecossistema ele é rico, ele é colaborativo, não é como diz o João Kleber da Bossa, né? Tem que entender o poder do equity, né? É uma nova economia, né? E essa nova economia que
está sendo implementada pelo mundo. Então tem que entender muito essa dinâmica, né? E tem gente que insiste no Brasil não querer estudar, né? E ensino, isso aqui não tem jeito, tem que estudar, tem que pegar livro, tem que ler, tem que participar e aproveitar dessa comunidade, né? Pô, fantástico. Bruno, É isso mesmo. quero agradecer, né, por você compartilhar tanta coisa boa com a gente hoje. Deixo aqui também um salve especial para o Caio, seu sócio aí, que sempre também está conversando, sempre trombo com ele nos lugares, ele super gente boa também, né? E agradeço todo o público que acompanha a gente até aqui. E fique à vontade aí para se despedir, deixar seu último recado para quem está nos assistindo e contar para o pessoal aqui como pode entrar em contato com você e com a Plugin, né? Boa. Gilberto, eu que agradeço. Passou rápido, eu já imaginava, sempre que eu troco ideias contigo aqui, o tempo passa rápido, quer dizer que é bom. Então, obrigado pela oportunidade também de compartilhar um pouco da visão que a gente tem aqui. Eu sempre aprendendo contigo também, acho que os papos são sempre muito valiosos. Deixo recado para visitarem a Plug, visitarem o site da Plug, LinkedIn, mídias sociais, plug.ai, pluggy.ai. Então, se quiserem, se vocês forem uma empresa que querem inovar através dos dados bancários, através de oferecer iniciações de pagamento dentro da sua plataforma, pode falar com o nosso time. Vocês também podem me encontrar nas redes sociais, Bruno Loyola, principalmente no LinkedIn ali. Eu tento, já fui mais ativo, mas eu tento postar pensamentos aqui, mas o dia a dia às vezes impede. Eu não quero ficar fazendo em IA, sabe, Gilberto? Eu cansei, às vezes do LinkedIn ali, você fica lendo, fala, putz, olha, o cara foi lá, colocou um parágrafo da IA e já postou ali. Eu tento evitar, eu tento pensar mais, mas ao mesmo tempo eu fico devendo alguns posts de que está passando aqui na minha cabeça, que eu sempre gosto de compartilhar com a comunidade, tá? Então, fica o convite a convidar pela Plug. Gilberto, muito obrigado aí, muito sucesso para a Cadimotec. Tamo junto, com certeza estamos cruzando caminhos aí para a gente trocar mais ideias. Isso aí, Bruno. Muito obrigado mais uma vez e tamo junto. Tamo junto, abraço.